Boa noite, nós estamos aqui na casa do Neném Violeiro e hoje nós vamos conhecer um pouco desse artista que começou cantando e hoje tem um estúdio em sua casa. Neném, me conta um pouco da sua história, quando que surgiu essa ideia de cantar e tocar? Olha, foi mais ou menos no ano de 1966, 67 por aí. A gente cantava em barzinho, em festinha, né, em aniversário, e a coisa foi ficando mais séria, porque aí já veio, naquela época se cantava em rádio, então tinha aqui em Uberaba programas de rádio importantes, que era Edinho, Toninho Marieta, Inho Bernardino. Nesse tempo você não era nem nascida ainda. Não. Então a gente começava a cantar nessas rádios, tinha os programas de auditório, e aí a coisa vai ficando mais séria. As pessoas começam a te ouvir, como é que é? Então nessa época a gente tinha a dupla Neném e Tamar. Foi a primeira dupla? Primeira dupla, Neném e Tamar. E vai cantando em rádio. A gente tinha, você conhece, um grande incentivador da música sertaneja, da música caipira, que é o Dr. Gilberto Rezende. Então naquela época, ele também jovem, ele ajudava muito a classe dos violeiros, promovia festivais. Ele nem tinha, estava começando a Casa do Folclore naquela época. Então ele patrocinava os festivais, no qual nós participamos em vários, tanto eu como Neném Tamar, como Neném Manuelzito. Participamos de vários festivais promovidos pelo Dr. Gilberto. E como é que eram esses festivais? Vocês se inscreviam, concorriam a prêmios? Sim. Então, os violeiros da região, por exemplo, Uberaba, Patos de Minas, Araxá, Igarapava, Conceição das Alagoas, Miguelópolis. Então, quando se promoviam os festivais aqui, aí já era na televisão, na antiga, extinta TV Uberaba. Foi que começou a promover esses festivais aqui em Uberaba. E o grande apresentador que marcou época também, o Toninho Marieta, e posteriormente o Edinho, que marcou época, que apresentava o programa na TV Uberaba, Viola e Violeiros, no qual o Dr. Gilberto tem um arquivo lá fabuloso do programa Viola e Violeiros, apresentado pelo nosso já saudoso Edinho. Então, lá pelos primeiros festivais, nós vencemos alguns. Eu, Neném Tamar, na época, jovem, né? Os festivais aqui da região, de Uberlândia, alguma parte do estado de Goiás, nós vencemos alguns festivais. Mas, como eu te contei anteriormente, naquela época só tinha um disco gravado aqui na nossa região, Toninho e Marieta, que eram os pais do Edinho. Eles tinham... Hein? Os pais do Edinho apresentador. Isso, os pais do Edinho apresentador. Então eles tinham os discos gravados em São Paulo, que naquela época era a coisa mais fabulosa que tinha. Quem tinha um disco gravado naquela época era artista. Então o sonho de toda pessoa que canta como hoje, é gravar um disco. Então a gente fazia planos, eu, Neném Tamar, como nós iríamos gravar um disco para ser artista. Hoje todo mundo tem isso gravado, né? Naquela época do vinil, era muito difícil gravar um disco. Você tinha que vender uma casa de moradia para você gravar um disco que você fosse pagar. Era como se fosse hoje, por exemplo, 150 mil reais, 200 mil reais para gravar um disco do vinil, porque só tinha uma fábrica de vinil, pouca gente sabe disso. Só tinha uma fábrica de vinil no Brasil, que era Continental. A Continental produzia os discos para todas as gravadoras. Tinha várias, né? Muitas gravadoras, Chantecler, tinha Copacabana, tinha muita gravadora, mas quem fazia o vinil era a Continental. Então o sonho da gente naquela época era de gravar um disco. Mas como nós vamos fazer isso? Então surgiu a ideia do Itamar, que era mais inteligente na dupla,
é bom ressaltar o seguinte: em todas as duplas que eu tive, os meus parceiros eram melhor do que eu. Então, eu cantava só com o parceiro melhor. Eu sempre fui a inteira da dupla. E o Itamar teve uma ideia naquela época, lá pelo ano de 1968, 67. Falou assim: ó, vamos comprar um terreno, construir uma casa, e com o dinheiro dessa casa nós vamos gravar um disco. Mas era difícil, né? Era um projeto a longo prazo. Eis que surge a Souza Cruz, naquela época, com um grande festival, chamava-se Festival Arizona. E o Itamar, como sempre, mais inteligente que eu, vamos participar desse festival. O festival era realizado no estado de São Paulo, mas tinha uma eliminatória aqui em Uberaba. Passou a ter uma eliminatória posteriormente, mas nessa época o festival era em Barretos, chamava Festival Arizona. Nós participamos desse festival em 1977 e ficamos em segundo lugar, 1967, em segundo lugar. E começamos no outro dia preparar para participar o ano que vem, que era 68. E em 68 nós fomos lá e fomos os vencedores do Festival Arizona, que dava a oportunidade da gente gravar 2 LP, que chamava naquela época, era LP, o vinil. Então quando nós, naquela época, partimos para São Paulo e gravamos o primeiro disco, que era os vencedores do Festival Arizona, que eram 6 vencedores, cada um de uma região. Gravamos o primeiro disco, que era esse, os vencedores. Depois gravamos o outro, que está ali em cima, que não vai aparecer, Neném Itamar, em 1968. O primeiro, não é 68 não, é 7. No ano que vocês ganharam, vocês já gravaram? Já gravamos, 1968. Gravamos um, depois em 70 gravamos outro, e aí foi passando mais ou menos lá para 80, nós gravamos 3 CD, 3 discos, 3 LP na Chantecler, Neném Itamar. E isso foi, na época, um grande feito. E sempre ressaltando que nós não tivemos a felicidade de fazer sucesso, mas fomos muito além daquilo que a gente pensava. Tivemos uma oportunidade fabulosa, nós éramos patrocinados pela Souza Cruz, viajávamos o Brasil inteiro representando o Festival Arizona. Aí tem ali, ó lá, Festival Arizona, da música sertaneja, nós cantando lá em Santa Catarina, representando a nossa região, junto com o Milionário Zé Rico. Para nós foi uma glória. A gente ia em outros estados, ia na televisão, quer dizer, eles procuravam de alguma forma fazer com que a gente tornasse conhecido no Brasil inteiro. Depois, lá de 1980, o Itamar decidiu, em 1980, não cantar mais. Mas tem algum motivo? Não, o motivo foi que... Ele era a primeira voz? Ele era a primeira voz. Então ele notou que era muito difícil, porque o esforço nosso realmente foi muito grande, viajamos, divulgamos, e isso é a longo prazo, né? E nesses 3 discos que nós gravamos, embora uma música chamada Bom Dia Trabalhador, essa música rodou no Brasil inteiro. E essa música ainda roda hoje, em Brasília, lá para o Paraná, e também numa emissora de rádio aqui, a Zebu, toca essa música no programa de manhã ainda, Bom Dia Trabalhador, com o Neném Itamar. Foi quando, a partir de 1980, eu tive outra formação que foi com o Manelzito, Neném e Manelzito, a partir de 1980. Também gravamos 2 vinil e 2 CD, Neném e Manelzito.
Essas gravações de vinil e CD foram do bolso de vocês? Não. É engraçado dizer isso, né? Nós nunca desembolsamos para gravar. Porque quando se gravava numa gravadora grande, que era a Chantecler Continental, as portas se abriam porque era a maior gravadora do Brasil. Então dava-se a impressão que, estando gravando numa gravadora daquela, você era grande, mas não era grande. Nós nunca fomos grandes. Eu não sei se é por causa da humildade da gente. Nós nunca nos consideramos grandes, nós era pequeno, embora estava no meio. Quando a gente gravava lá na Chantecler Continental, a gente estava junto lá com César e Paulinho, Dudu e Dalvan, Milionário Zé Rico, Mato Grosso Matias, eram nossos colegas. Só que a gente não dava conta disso, a gente achava que aquilo era normal. Então a gente chegava lá nessa grande empresa, chegava lá e falava, eu queria falar com o Dr. Braz, a moça falava, pode subir, pode entrar. E o Dr. Braz era quem? Era o chefe geral da Chantecler. A gente achava que aquilo era normal, a gente era muito simples, como é até hoje. E como é que era conviver com esses artistas? Tem alguma história? Tem. Por exemplo, a gente tem cartaz junto com o Milionário Zé Rico ali, ó. Festival Arizona de Santa Catarina. Nem Itamar e Milionário Zé Rico. A gente ia para o mesmo hotel, para a mesma churrascaria e fazia o show junto com o Milionário Zé Rico. A gente fazia divulgação lá em São Paulo, no mesmo carro, junto com o Mato Grosso Matias. Mas a gente era tão humilde que a gente achava que aquilo era corriqueiro, era normal. E o tempo foi passando. Eu comecei a te contar aqui, aí eu cantei com o Manuelzito também, que é um parceiro excelente, melhor do que eu, compositor, canta muito bem. Gravei com ele 2 vinil e 2 CDs. Depois eu tive a oportunidade de ter mais um companheiro, ó. Aí nós formamos o trio 5 Estrelas, com um grande empresário também, que é o Mineirinho. Gravamos esses 2 CD com ele, e esse já passou para o andar de cima, Mineirinho. Então, o trio aí chamava o trio 5 Estrelas. Manuelzito e Mineirinho. Neném, Manuelzito e Mineirinho. É, aí nós gravamos 2 CDs juntos. Mineirinho já passou para o andar de cima. Então, a gente foi além daquilo que a gente imaginava que era de comprar um terreno e construir uma casa para gravar um disco. E não foi necessário, não. Surgiu essa oportunidade do Festival Arizona e as portas foram se abrindo. Então eu tenho praticamente 50 anos de música. Depois do trio 5 Estrelas? Depois do 5 Estrelas, aí eu gravei mais um disco com o Sullivan, que hoje é também um parceiro excelente, mas assim, não em nível nacional, aí passou a ser mais regional, como se fosse um hobby, como se fosse uma brincadeira. Gravei esse disco com o Sullivan, que é um amigo excelente que eu tenho, um cantor excelente. Mas foi assim, como se fosse, vamos gravar um disco? Vamos. Aí eu já tinha estúdio. Aí ficou mais fácil, né? Vamos gravar um disco? Vamos, então vamos. Gravamos um disco, tá ali na prateleira, Neném e Sullivan. E também, depois gravei outro como Neném e Humberto também, mas assim, como brincadeira, só em nível mesmo, regional. Às vezes a gente vai num programa de rádio, às vezes vai no programa, porque a pessoa que canta, ela não consegue parar de cantar. Está no sangue, está na veia mesmo, a pessoa tem que estar sempre cantando. E, para mim, se me perguntassem, você arrependeu de alguma coisa nesses 50 anos? Eu falei, não, eu faria tudo de novo. 50 anos de música. Nesses 50 anos, a gente teve a oportunidade de conhecer grande parte do Brasil, cantar em todas as regiões do Brasil que curtem a música sertaneja, de fazer muitos amigos. Graças a Deus a gente não construiu inimigo nenhum, sempre humilde,
considerando sempre pequeno, e sempre lembrando dos amigos, né, que ajudou a gente. Um grande compositor, um dos maiores do Brasil, chamado Goiá, para ficar mais fácil, é o dono da música Saudade Minha Terra. Esse amigo morava em São Paulo, hoje já é falecido, abriu as portas para a gente lá em São Paulo, deu muita música para a gente gravar, nós gravamos 5 músicas deles. Outro grande compositor também que ajudou a gente, João Pacífico, também abriu as portas para a gente, qualquer música dele que quisesse. Então, esses 50 anos, na verdade, a gente foi mais ajudado. Acho assim que o valor artístico da gente não foi suficiente para que a gente fizesse sucesso. E, por um lado, eu não tenho tristeza disso. Então, quando eu falo com o Itamar, quando a gente conversa, que a gente, como ele diz, nós deixamos de ser parceiro para ser irmão, o Itamar. Cara amigo, cara 100%. Ele disse: olha, Né, eu não tenho pena de nada. Nós cantamos esses anos, não fizemos sucesso, mas tem uma vantagem, nós estamos vivos. Nós temos amigos aí que fizeram sucesso, mas morreram. Acidente, né? A estrada é muito perigosa. E nós estamos vivos. Então, eu não tenho nada a lamentar desses 50 anos que a gente cantou. Parar, a gente não dá conta de... Mas eu não quero assim mais pegar a estrada, viajar, porque se eu lutei, se eu tentei 50 anos não deu, não vai ser agora que vai dar. Mas adquiri muitos amigos, conheci muitas pessoas boas e a gente continua aí. Hoje, por exemplo, a gente montou esse estúdio lembrando daquela época de trás, como era difícil gravar um disco. Mas hoje ainda não é fácil. Então a gente aqui proporciona a oportunidade da dupla, do cantor que tem vontade de gravar um disco. Ah, eu tinha vontade de gravar, vamos fazer, o que você pode fazer? Então a gente tem gravado muita gente aqui, muita dupla, muitos cantores, ajudando o sonho da pessoa que canta a gravar um disco. Já a gente tem esse estúdiozinho aqui há mais de 10 anos. E muitos companheiros passaram por aqui e estão aí felizes só de skin, percorrendo aí as rádios, percorrendo a região. Isso pra gente é muito bom, quer dizer, foi mais um sonho. Antigamente sonhava gravar um disco, hoje a gente está fazendo para os outros. A gente toca um violãozinho, toca um teclado, e vai indo, vai levando a vida até o dia que... vamos embora, gente. Tchau, vocês estão indo. A vida é essa. Sem inimigos, sem achar que é grande, não. Toda a vida eu fui muito pequeno. Eu fui auxiliado pelos meus ex-parceiros. Todos eles são melhores que eu. Já tivemos várias formações. Já tivemos um programa de televisão aqui em Uberaba. Eu, o Manelzito, chamava Rancho dos Feras. Isso é coisa lá de 1980, você não era nem nascido. Não. Nessa sua fala, você disse algumas coisas que a gente pode falar melhor sobre isso. O que é, na sua opinião, o sucesso? O sucesso é o seguinte: quando você se torna conhecido em toda a região do Brasil, no meio sertanejo, por exemplo. Vou citar Gino e Geno, um sucesso. Milionário Serri, um grande sucesso. Trio Parada Dura, um grande sucesso. Então, quando as suas músicas começam a tocar nas rádios, toda hora que você liga está tocando, é sucesso. Isso é sucesso. Quando você começa a vender muito show, vender muito disco, você diz assim, está estourado. E o que não aconteceu com a gente, nós não conseguimos um sucesso. Por exemplo... Teve alguma música que vocês apostaram que aquela música... Essa Bom Dia Trabalhador, que era uma mensagem nossa para... Mas sabe o que aconteceu? É a mensagem nossa para o trabalhador aqui que levanta de manhã, que
faz o progresso, né, do Brasil. Essa música, o que aconteceu foi o seguinte, era uma música muito boa e existia naquela época prefixo da rádio. O que era prefixo? A música que tocava primeiro. Então quando ia abrir o programa, tocava aquela música e tocava a nossa. Bom Dia Trabalhador. Em várias rádios. Tocava no Brasil inteiro, mas como era uma música de prefixo da rádio, ninguém ficava sabendo quem estava cantando. Então eu ligava, por exemplo, na Nacional de Brasília, estava tocando Bom Dia Trabalhador, mas não falava quem estava tocando. Eu ligava, por exemplo, na rádio de Curitiba, estava tocando Bom Dia Trabalhador, mas ninguém sabia. Quer dizer, essa música tocou no Brasil inteiro, mas não alcançou sucesso, porque a música que toca de fundo no programa, como essa tocava nos programas de manhã, que era uma música de prefixo, não fala quem é o cantor, mas a música tocou no Brasil inteiro, foi muito bom, valeu. Agora, se você me perguntar por que vocês não fizeram sucesso, então o sucesso é como um diamante. Se você for num garimpo é onde se extrai o diamante, né? Você vai lá no chão, lá assim, ó, você vai ver aquele cascalho. Eu conheço garimpeiro que trabalhou 50, 60 anos, não achou uma pedra. O sujeito chegou lá, trabalhou meia hora, achou uma pedra. Então o sucesso é assim. O sucesso você traz ele. Não foi falta de lutar, de buscar, não. Então ontem mesmo eu estava falando para minha companheira, a gente fez de tudo para alcançar esse sucesso, não foi possível. Quer dizer, se amanhã eu for embora, eu não vou pensar assim, gente, porque eu não lutei, não. A gente fez tudo que podia fazer. Por exemplo, a gente já saía daqui, por exemplo, para ir em São Paulo para gravar uma música na televisão, era assim. Ou amanhã vocês têm que estar em Curitiba, a gente ia. Você ia daqui em Curitiba, chegar lá e cantar uma música no programa de televisão. Goiânia, eu fui Goiânia fazer, então já fez tudo que poderia fazer, mas não alcançou sucesso. Agora, eu não tenho nada a lamentar. Fui nos melhores programas de televisão, conheci pessoas valorosas, sucessos que a gente, igual Milionários é Rico, a gente fazia show juntos, Mato Grosso e Matia, que a gente fazia divulgação em São Paulo no mesmo carro, então valeu, foi muito bom. Outro dia, um amigo me falou um negócio que eu fiquei assim, ele falou assim, ó, você acha que o Roberto Carlos, esses caras fizeram sucesso da primeira vez? Não, eles renasceram na Terra muitas vezes.